Olá, meus amigos, bom dia. Juntos mais uma vez para mais um encontro semanal. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, vá até o canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clica lá no sininho para que você receba as notificações. E para você que nos acompanha no Facebook, que leu todo o capítulo que falaremos hoje durante a semana, também pode nos acompanhar pelo próprio Facebook ou, se preferir, pelo YouTube. Seja bem-vindo, vamos a mais um vídeo. No capítulo 4 do livro de João, que nós postamos essa semana, relata-se que Jesus deixa Jerusalém e vai para o norte, em direção a Galileia. Mas antes, vamos ressaltar alguns pontos sobre essa viagem. A Palestina, naquele tempo, estava dividida em 3 províncias, basicamente: Galileia ao norte, Judéia ao sul e Samaria entre as duas. A viagem de Jerusalém a Galileia tinha em média 120 quilômetros desde que você passasse pelo Samaria. O outro caminho era muito mais longo e complicado. Você tinha que atravessar o Rio Jordão 2 vezes. Um judeu não fazia esse percurso, apesar de menor, devido à inimizade entre eles e os samaritanos. Mas por qual motivo existia essa inimizade? Voltemos no tempo. Essa inimizade tem suas raízes por volta do ano 720 a.C., quando o rei da Síria derrotou Samaria, deportou os israelitas para a Babilônia e ainda trouxe pessoas de lá e de outros países pagãos, estabelecendo-se nas cidades de Samaria. Houve casamento entre estrangeiros e israelitas que haviam escapado do exílio, e isso criou tensões entre samaritanos e israelitas, ou seja, teve uma mistura total aí de povos, e os israelitas não curtiram muito isso. Mais adiante, para piorar tudo isso, os israelitas que estavam lá na Babilônia regressaram do exílio, liderados por Neemias e Esdras. Os samaritanos quiseram participar da reedificação do Templo de Jerusalém, mas foram impedidos. E ainda, em 450, mais ou menos, antes de Cristo, o filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, vai lá e se casa com a filha de Sambalate, que era um eronita. E Sambalate o induziu a construir um templo para os samaritanos lá no Monte Gerizim. Aí foi separação total, né? A religião samaritana se assemelhava muito com o judaísmo. Mas após esse episódio, alguns pontos foram se diferenciando. Eles aceitavam somente os 5 primeiros livros da Torá, consideravam que o Monte Gerizim era o lugar apropriado para adorar a Deus e não Jerusalém, e afirmavam também que Abraão tinha levado seu filho para o sacrifício lá no Monte Gerizim e não na terra de Moriá, como está escrito lá em Gênesis 22:2. Então eles viviam nessa situação. Essa tensão entre eles era muito séria. Mas Jesus, meus amigos, não tinha razões para viver segundo essas restrições culturais ou até mesmo xenofóbicas. Ele pegou e foi pelo caminho mais curto. Lógico, né? Por sua natureza humana, vale ressaltar que Jesus jamais se beneficiava por ser um Deus. Jesus chega a Samaria cansado, está lá no versículo 6. Ele então sentou-se junto à chamada fonte de Jacó. Era perto da hora sexta, ou seja, perto do meio-dia. Neste horário, o movimento de pessoas era menor devido ao forte calor. Os seus discípulos então foram até a cidade mais próxima comprar comida. E Jesus encontrava-se ali sozinho. Foi então que a mulher se aproximou para apanhar água lá na fonte.
Jesus então pede-lhe que ela lhe dê um pouco d'água. A mulher então questiona: por que que ela escolheu, por que que ele a escolheu? Ele era judeu, ela era samaritana. Ele era homem e ela era mulher. Então tinha tudo para ela ser desprezada. Mas Jesus não faz dessa forma, não é mesmo? Jesus não tinha nenhum problema com ela. As barreiras sociais são fruto da mediocridade humana. Ele então diz: se tu conheceras o dom de Deus e quem é e o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 10. Deus é fonte da água viva. Isaías 12:3 nos diz assim: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Meus amigos, mas aquela mulher não compreendeu o que Jesus dizia. Ela estava com os seus pensamentos voltados ao sofrimento de buscar água todos os dias. Muitas vezes, nós ficamos preocupados com o sofrimento terreno e nos esquecemos dos benefícios que Deus pode nos dar espiritualmente. Cristo não veio para nos afastar dos desafios dessa vida. Não. Eu não posso falar para você, você está imune aos desafios dessa vida, às intempéries dessa vida. Mas ele veio para nos ajudar a mudar internamente e para nos capacitar para enfrentar esses desafios. Ao conversar com Jesus, aquela mulher foi percebendo que ele sabia tudo da vida dela. Começa a ficar complicado, né? Porque ela tinha muitos pecados. E aí quando você conversa com alguém que conhece um pouco mais a sua vida, né? Você pode ficar incomodado. Mas quando esse alguém é Jesus, você não precisa se envergonhar. Porque somente Ele pode nos purificar desses pecados. Ok? Então ela faz uma pergunta teológica ao Senhor. Qual seria o local correto para adoração? O Monte Gerizim ou o Templo de Jerusalém? Porque os samaritanos instituíram que o Monte Gerizim é aquele lugar correto. Aí Jesus responde que o lugar de adoração não é mais importante do que a verdadeira atitude dos adoradores. Tá assim, meus amigos, de pessoas em lugares adorando a Deus, que são considerados lugares fantásticos, mas que os seus corações não estão ali. Existem pessoas que estão em grandes templos, em grandes lugares, onde são considerados lugares de grande adoração, basílicas, templos enormes, pessoas... Eu estou próximo de Deus, mas se o seu coração não estiver próximo de Deus, não adianta nada. A sua adoração, ela tem que ser do coração, independentemente de onde você esteja. Você pode estar num cabo de enxada, como eu já vivi muito nessa vida. Você pode estar em um avião, ou você pode estar numa praia, independentemente do lugar. Se você estiver com o seu coração junto a Deus, você está adorando de verdade. Logo após conhecer Jesus, a mulher samaritana deixa o seu passado e bebe dessa água viva. Torna-se uma missionária imediatamente. Sabe por quê? Porque ela deixa o seu cântaro ou o seu vaso ali e vai até a cidade proclamar as boas novas. O texto nos relata no versículo 39 que muitos samaritanos creram em Jesus pela palavra daquela mulher. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos beber dessa água viva, que é Jesus, e nós precisamos anunciar Jesus entre os povos. Ela poderia falar assim: eu não vou lá falar com os meus amigos samaritanos porque o Senhor é judeu e a gente não se pica muito. Ela não pensou nisso. Ela foi falar de Jesus com o seu coração cheio dessa água viva.
É importante que você fale de Jesus para qualquer pessoa, porque Deus ama qualquer pessoa. Não porque alguém, teoricamente, pode te maltratar, se você falar de Jesus, você vai criar ali uma barreira. Não faça isso. Seja um missionário, assim como foi aquela mulher. Devemos estar prontos para bebermos dessa água viva. Devemos estar prontos para proclamarmos a todos essa oportunidade de salvação. A partir do versículo 46 é mencionado sobre um oficial do rei. Jesus já havia passado por Samaria e já estava em Caná da Galileia. Lembra que Caná da Galileia foi onde ele transformou água em vinho, que nós vimos esses dias atrás. Esse oficial era um homem importante, mas ele chega até Jesus e o trata como Senhor, com todo respeito, colocando-se sob a sua autoridade, mesmo tendo uma grande patente. Não importa qual é a sua patente. Não importa que você tenha o maior grau dentro da sociedade. Jesus tem que ser tratado com respeito. E aquele homem sabia disso. O seu filho encontrava-se doente na cidade de Cafarnaum, a mais de 30 quilômetros dali onde estava Jesus. O oficial então roga a Jesus que viesse com ele, pois o seu filho estava à morte. Versículo 47. Só quem tem filho sabe a aflição. Quando a gente tem uma ligeira febre, a gente já entra em desespero. Imagina você vendo seu filho morrer. Aquele homem estava desesperado. Jesus então lhe pergunta: se não virdes sinais e milagres, não querereis? Versículo 48. Ao que o oficial mais uma vez roga ao Senhor. Jesus, vendo que ele estava crendo, recomenda que ele vá para casa, porque o seu filho já estava bem. O oficial não apenas creu, mas também obedeceu ao mestre. Isso é fé. Além de nós dizermos que cremos, se faz necessário agirmos. Aquele homem creu e agiu. Quando Jesus disse, vai para casa que o seu filho está bem, ele foi. O menino foi curado. Mesmo com Jesus a mais de 30 quilômetros de distância. Nada pode impedir o poder de Deus na sua vida. Creia que Ele pode tudo por você. Por favor, meus amigos, não deixe para usar a graça, a bênção, o poder de Deus ao final, quando nada pode diante dos homens. Usa quando pode também. Peça a Deus para abençoar a sua casa, os seus filhos, seus amigos, seus vizinhos, mesmo que o seu vizinho às vezes não goste de você, os seus companheiros de trabalho. Faça isso ao invés de precisar de Jesus quando tudo parece estar acabando. Ele creu e viajou mais de 30 quilômetros. Ele creu na afirmação do mestre que seu filho estava bem. Ao agir de acordo com essa fé, toda a sua casa conheceu a salvação. Está no versículo 53. E você? Tem mostrado as maravilhas que Jesus pode fazer? Tem acreditado no Senhor poderoso que tudo pode? Tem confiado em suas promessas? A mulher samaritana estava diante de um judeu com todas as mazelas dessa relação e ela creu em Jesus Cristo e ainda anunciou esse Jesus aos seus amigos, às pessoas daquela cidade. O oficial creu em Jesus Cristo e anunciou para a sua casa o quão grande era esse Messias. E você, tem anunciado esse Jesus aos povos? Faça isso. Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família
e que seu domingo seja abençoado e iluminado.